Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu converso com o ilustrador e cartunista Bernardo França. Essa coisa do prospectar, ela às vezes demora para aparecer resultado. Então talvez hoje eu esteja colhendo as prospecções que eu fiz há 10 anos atrás, quase. Por exemplo, eu estou em São Paulo, que ainda me permite, sei lá, ir numa reunião e tal. Mas não sei, quem sabe se daqui a uns 10 anos eu quero estar com a minha filha num lugar mais calmo e aí poder trabalhar de longe, eu acho isso incrível. Eu pesquiso muito, eu acho que pesquisar, para mim, é a sanidade, a alegria da internet, na verdade, são essas facilidades que você tem de encontrar um nome no ficheiro do Wikipedia e depois você, não, mas quem é esse cara? E depois vai para lá. Isso eu acho que adiciona muito à minha biblioteca gráfica. E aí, Bernardo? Oi, Lucas, tudo bem? Tudo bem, cara, e contigo? Na paz. Cara, desde já quero agradecer por ter aceitado esse convite aí, até no meio das turbulências que você tem tido com a agenda. Nada, eu que agradeço, cara. Já tinha escutado alguns episódios aí de amigos e pessoas que eu não conhecia e fiquei interessado e achei bem bacana. Parabéns aí pelo Freela. Demais, cara. Então eu queria começar te perguntando como que você se tornou freelancer, autônomo? Sim, eu me formei em arquitetura, isso em 2008, e eu tenho um grande amigo meu, Leonardo Maciel, também é arquiteto, ele é lá de Brasília, né? Eu sou de Brasília. Ele já tinha se formado em arquitetura lá no UNB, e ele veio para mim e perguntou na minha reta final lá, antes de me formar na graduação, perguntou o que eu ia fazer e tal. Eu respondi, bom, natural que eu dê continuidade, que eu seja arquiteto e tal. Ele, não, o plano é outro. A gente vai para São Paulo, tem um curso lá de desenho e a gente vai virar ilustrador. Aí eu achei super legal. Nessa eu topei vir, isso foi em 2009 e desde então eu sou freelancer. Eu me formei em arquitetura, mas só estagiei, nunca trabalhei na área efetivamente. E desde então trabalho como autônomo freelancer aqui em São Paulo com atividades relacionadas ao desenho, né? Entendi. E, cara, o interesse pelo desenho já era muito grande durante a faculdade, tanto seu quanto desse seu amigo? Sim. Porque ele deu essa sugestão e você acatou e os dois vieram para São Paulo no louco, assim. O que rolou, na verdade? A gente já era quase que espécie de irmão, assim, melhor amigo durante o segundo grau, tudo. Então, cara, era natural que nosso papo permeasse entre música, filme, desenho animado, e daí fosse. Eu não desenhava, assim, muito. Durante a minha infância e tal, eu era aquele garoto que o pessoal falava que desenhava bem, mas eu só fazia 1 ou 2 desenhos, aí todo mundo, nossa, ele desenha bem. Só que eram 2 desenhos. E isso foi até a faculdade, quando na faculdade de arquitetura é muito comum o pessoal carregar um caderninho para fazer sketch, enfim, rascunhar uma planta, alguma coisa. E esse caderno de desenho, do meio da faculdade para o final, ele começou a ter mais desenho do que coisas relacionadas à arquitetura. Isso foi natural, nunca nem imaginei que isso fosse acontecer, assim, porque meu interesse era, na verdade, como eu venho de uma família de arquitetos e tal, era continuar na área. Mas, de fato, assim, no final da graduação eu já sabia que também não seria tão fácil quanto eu imaginava. A arquitetura tem uma série de dificuldades, enfim, ficar num trabalho de empresa, tem legislação, as frustrações diárias que te cortam. E quando o Leonardo, meu amigo, mencionou essa ideia de vir para cá, eu olhei com muito bons olhos, assim, e foi incrível. A gente ficou morando uns 2 anos juntos, então basicamente essa foi a minha verdadeira escola, assim, porque a gente passava 24 horas só desenhando e falando, mesmo que vendo filme, era comentando, então para mim essa foi a escola mesmo. Nossa, muito legal, cara. E você não chegou a estudar, então, formalmente em São Paulo ilustração? Sim, não, teve esse curso que ele me mostrou, é um curso já extinto aqui no IED, Instituto Europeu de Design, ele chamava 1 ano, era 1 year, e nisso, em pleno 2009, era um curso que hoje em dia é um discurso bem comum de se ver, que é assim, nossos profissionais estão inseridos no mercado. Os professores, de fato, naquela época, assim, era, nossa, que legal, porque era
pouco distanciado do mundo teórico e o corpo docente estava inserido realmente no mercado. Isso foi muito bom, foi durante um ano esse curso, e eu tive aula com Guazelli, Eloar Guazelli, que tipo, para mim é um mestre. Consegui meu primeiro trabalho via outros professores, tive aula com o Crisulo, que comentou meu primeiro trabalho em ilustração, que foi com a editora MOL, que até hoje eu continuo, enfim, servindo eles com desenho. Foi bom também o fato que eu dei uma risadinha no início, de que nossos professores estão inseridos no mercado, mas isso foi muito importante realmente para entrar de fato no mercado. Eu não sei quanto tempo teria levado a mais se eu tivesse só vindo com meu amigo e ficasse mandando um e-mail, enfim, aparecendo em editora. Os primeiros trabalhos, então, vieram através desse network com professores. Foi sim. O primeiro foi com o Crisulo, que foi via a Editora Mol, e eu sou tão assim agradecido à Editora Mol que nunca parei de trabalhar com eles. Vou fazer 10 anos de São Paulo agora e basicamente quase 10 anos de Editora Mol também. Na verdade, o editor foi via o Cris, mas o editor foi o André Rodrigues, que hoje é ilustrador também e tal. E não sei, eu tenho essa parte bem romântica em mim, assim, como sendo a primeira pessoa e empresa que apostaram em mim. Então eu devo, sabe, seguir prestando serviço para eles até quando eles quiserem. E depois também consegui um livro com o Guazelli, que estava lá. Tinha alguns professores bem interessantes lá. O Odilon Moraes, que é tipo o papa do Picture Book aqui do Brasil, né, do livro ilustrado, também dava aula lá. Foi bem bacana, foi importante sim. E depois essa parte do do it yourself, que era eu e meu brother, preparando portfólio, enviando para Deus e o mundo, né, tentando melhorar, tentando fazer um portfólio convicto, assim, fechado para determinada área. E você se especializou mais em editorial, então, desde o começo? Foi meio natural isso. E não só um editorial, eu digo mais um editorial express, que é o de revista, de jornal. Livro é uma coisa, os livros ilustrados, né, de, sei lá, Companhia das Letras, essas coisas, eu sempre mirei muito, mas não tive grande entrada, não sei aonde exatamente que eu tomei a curva que me distanciou. Eu, de vez em quando, ainda mando uns e-mails para prospectar trabalho e tal, mas eu acabei virando um cara do editorial ligeiro, sabe? Isso que é uma coisa que eu gosto, na verdade, de trabalhar a pressão, assim, de prazo curto e receber para já passar para outro e, enfim, a roda continuar girando. Cara, e aí nesse sentido da roda continuar girando, você falou de prospecção, mas boa parte dos clientes já vem hoje, assim, como você falou, você está há 10 anos nesse mercado e tal, então já tem um nome construído, assim? Eu acho que sim, um pouco sim. Eu acho que 10 anos, na verdade, ele é um definidor para parece que realmente estou aqui agora, sabe? Eu acho que demora esse tempo mais ou menos para falar, não, agora já é algo, né? Mas o que não me impede ainda de continuar, eu ainda prospecto muito trabalho, assim, especialmente os trabalhos que eu realmente quero fazer, que normalmente não são os mais bem pagos, mas que são coisas que me interessam mais. Por exemplo, eu tenho uma banda que eu me amarro, eu vou, já fico lá em cima deles, ei, vamos lá, vamos fazer uma parada e tal. Esse tipo de coisa eu prospecto até mais, assim. De vez em quando aparece, por exemplo, agora eu acabei de me tornar pai, então já faz um tempo assim que aí eu tô mandando e-mail para umas empresas que fazem roupa para criança. Eu adoraria ver, sei lá, minha filha usando uma estampa que eu criei. É porque essa coisa do prospectar, ela às vezes demora para aparecer resultado. Então talvez hoje eu esteja colhendo as prospecções que eu fiz há 10 anos atrás, quase. É difícil mensurar o quanto isso vem imediatamente e o quanto demora tantos anos para ainda vir. Seja porque você foi lá atrás ou pelos seus esforços iniciais, depois isso vem naturalmente. Eu hoje, por exemplo, uma coisa que eu estou procurando muito é ter um agente, né, uma empresa, uma agência na gringa, lá fora, para, enfim, ajudar a fomentar minha folha de pagamento e tudo. Então, isso é algo que eu já estou fazendo, sei lá, uns 2 anos. Aí passa 6 meses, eu não enviei nada, envio de novo para Deus e o mundo. Claro que para cada agência eu procuro fazer um e-mail, noto bem qual é o estilo deles, ver se eu encaixaria e tal. Ainda não tive êxito nessa parte da agência, já ilustrei na gringa em algumas vezes, mas é isso, eu diria que o que eu estou procurando mais, assim, de ir atrás, seria uma representação.
Que ajuda exatamente nessa questão de correr atrás de trabalho, né? Você terceiriza um pouco essa parte. Pois é, sim. Mas assim, não me incomoda, sabe? Na verdade, enviar e-mail eu acho que faz parte dessa nossa profissão, porque é uma das centenas de facetas, né, que a gente tem que tomar, porque a gente faz desde o café a enviar, sabe? Eu tenho que enviar ainda muito contrato pelo correio, que é tipo, eu acho um atraso. Tem empresa que eu trabalho já que eu consigo assinar coisas via digital. Acho incrível, mas não, você tem que separar o tempo, tem que comprar o envelope, ir no correio, enviar, sabe? Tudo gasto, aí depois vem e faz o café, recebe um e-mail, pede um orçamento. O orçamento às vezes demora umas 3 horas para você formalizar um orçamento de tão complexo. E fora a parte artística, né? Que você tem que ter lá a sua iluminação, criação para realizar. Mas a parte de mandar e-mail nunca me incomodou, não. Na verdade, eu olho com um certo romance, assim, de, pô, seria tão legal. Várias vezes, óbvio, a maioria da galera fica no vácuo, né? É difícil ter resposta. Ainda mais hoje em dia, que tipo, se você não vê uma notificação, ela fica perdida no lixo digital, né? É, fica soterrada ali com um monte de coisa, né? Sim. E às vezes você é essa notificação que passou, sabe? Um final de semana que o cara teve que trabalhar dobrado, não viu, não sei o quê. Faz parte de prospectar. Eu continuo assim enviando, diminuiu um pouco porque eu acho que eu tenho ficado mais objetivo nas minhas prospecções, de eu quero trabalhar com essa empresa. É óbvio que eu ainda preciso manter a minha folha de pagamento mínima para pagar aluguel, um bocado de coisa, mas eu tenho já conseguido pelo menos mirar, com resultados ou não, pelo menos tem sido mais objetivo essa minha prospecção de clientes. Entendi, cara. Bem legal. E aí você falou um pouco dessa questão, né, de pegar um tempo para prospectar e o tempo que é necessário para essas burocracias de trabalho, contrato, orçamento, tudo mais. E é até como você acabou de ter uma filha, eu não sei se essa pergunta tem como ser respondida, mas mais ou menos como que funciona a sua rotina? É, não, então, daria para responder até dezembro de 2019 dava para responder. Minha rotina, eu vou falar como ela era antes, porque agora ainda está numa fase que ainda não sei direito o que que é. Mas até antes dela nascer, funcionava mais ou menos, eu acordava, enfim, tinha um pouco daquele tempo para mim, né, que diz, toma um café, aí eu aguava as plantas, tal. Aí eu fazia essa parte burocrática de e-mail e tal, e enfim, deixar o bem livre mesmo, às vezes de entrar na internet, pesquisar uma coisa que eu gostava. E aí eu tendia a almoçar super cedo, assim, 10 horas, 9h59, 10h30. Eu já via quem que ali na região que eu morava já botava o almoço, descia, almoçava, porque toda essa parte pós-almoço, aí já era de trabalho, eu conseguia engrandecer em horas todo esse período aí. Para mim eu adorava, agora já mudou bastante, já não tô almoçando 10h30 que nem eu tava. Mas essa era a minha rotina. E depois até quando o sino tocasse. Isso às vezes era 9 da noite, às vezes era 7. Eu comprei um iPad Pro faz um ano e meio, 2 anos. O que que acontecia? Pro final da noite, eu separava coisas que eu conseguiria fazer nele ou no caderno. Tipo, um RAF para cena, RAF para não sei o quê. E aí eu conseguiria fazer, por exemplo, no sofá com a minha mulher, ela vendo TV e eu trabalhando com ela. Mas o grosso mesmo eu gosto de fazer mais no desktop, assim. A produtividade acontece mesmo quando eu estou de frente para o desktop. Então era esse período pós-almoço meu, que era de 11 da manhã até umas 7, 7h30, 8, e depois um pouquinho mais, assim. Tem um pouco de dificuldade ainda de botar limite no trabalho, né? Agora com a neném eu sinto que isso vai acontecer mesmo que eu não queira, porque o que é muito bom, já que eu não conseguia que algo maior coloque uma pedra nisso e me organize melhor para atender ainda o trabalho e as atividades aqui dentro de casa. Sim, e pelo que você falou, tinha algum equilíbrio, pelo menos, de pegar o período da manhã e fazer, né, uma pesquisa que você queria, de repente algum exercício, sei lá, sair de casa para almoçar também, para não ficar o tempo todo. Não, melhor a parte do dia, né, cara? Parece que você não fez nada e nem fez mesmo. Mas
Ué, pra mim é bom demais. Eu gosto muito de música, né? Então eu botava um disco e realmente escutava ele, ficava aguando, eu tenho uma porrada de planta. Esse ócio criativo aí, ele é muito bom, né, cara? É nessa hora que vem, na verdade, aquele papo de decantar, assim, parece que é nessas horas que as ideias vêm, assim. Eu tava vendo outro dia uma entrevista com um ilustrador Lan, né, o ítalo brasileiro, cara fodíssimo, cartunista, caricaturista e tal. E aí o vídeo fica 10 minutos andando no jardim dele, só recebendo inspiração, assim. Porque a parte da pressão, ela funciona bem para mim, né? Na realização, mas em obter ideias, assim, é bom que esteja uma coisa mais livre. Brainstorm de ideias para mim vem melhor se estiver mais espaçoso, assim. Aí na hora de sentar a mão, beleza, senta a bunda e vai. Não tem problema nenhum em trabalhar rápido, na verdade. Cara, é interessante porque ouvindo falar parece um equilíbrio bem difícil de, tipo, ter esse tempo pra ouvir música e descansar a cabeça e deixar as ideias fluírem e ao mesmo tempo atender um mercado que é o que você falou, né, que não é um livro, que tem um pouco mais de prazo, é jornal, revista, é uma coisa mais corrida. Mas, cara, eu curto bastante. Na verdade, o que me. Comparando, né, esses possíveis destinos que eu teria, o de ter continuado na arquitetura e ter vindo para o lado do desenho, ilustração e tal, a grande diferença, ao meu ver, é essa parte do processual, né? Como é que andaria caso eu estivesse dentro de um escritório de arquitetura, alguma coisa. Isso você só atua em determinada parte do processo, o que depois eu posso até falar sobre a animação, que já é uma coisa que eu trabalho também, que é bem legal porque ela se distancia de ser o ilustrador, o que eu chamo de o nome da rosa, eu fico lá sozinho numa torre e tal, sem falar com ninguém. E, e o arquiteto ele já estaria ligado mais ou menos com essa parte da animação, que é que você faz parte de um processo, faz parte de toda uma equipe na qual você tem sua função bem designada e tal. Mas na arquitetura você recebe lá tal projeto e demora. Bom, dependendo do porte da obra, vai demorar até 6 anos para você ver a coisa pronta, né? E isso já é um desgaste, eu acho um desgaste emocional muito grande, porque você tem toda hora parâmetros que vão te tolir, assim. Então, seja a legislação, às vezes até por exemplo, o humor sei lá, do mestre de obras, o humor do cara que está dirigindo a betoneira, não sei o quê. Isso vai influenciar. E na ilustração, o que eu gosto é o curto prazo entre receber o trabalho, né? O primeiro contato que eu chamo que é esse. Uma vez eu escutei essa expressão que eu achei muito boa, é um estranhamento amoroso entre o cliente que ele vem, eu gostaria disso e tal, não sei o quê. E isso, o cliente pode ser desde pessoa física, como eu atendo, às vezes, sei lá, eu quero um rótulo para minha cerveja, ou, sabe, desde trabalhos menores, assim, em volume, em orçamento, até, sei lá, sou uma grande empresa X e quero estampar minha lata com seu desenho. Então, vem desde esse estranhamento amoroso até a entrega em si, efetiva, não só a entrega, mas a concretização do negócio, de você ver lá o produto pronto e tal. Isso, às vezes, são 2 semanas, sabe? Eu gosto muito de ver aquele negócio da roda rolando mesmo. E isso não só... Eu sou um filtro que passa, por exemplo, esse trabalho X, mas enquanto o X está passando, está chegando o Y e o Z acabou de ir para a gráfica, então eu gosto disso. É óbvio que isso mexe muito com a cabeça, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, enfim, é difícil dar uma desligadinha e tal, eu deveria até trabalhar isso melhor, mas eu gosto, me sinto bem. E você costuma trabalhar de final de semana, cara? Agora com a sua filha, eu imagino que não, né? Mas antes costumava? Cara, então, eu já tô meio que trabalhando, já tô de volta, agora tentando ainda entender como é que são as horas, né? Tem uma coluna que eu trabalho na revista Galileu, já faz mais de um ano agora, que chama, é um quadro que eu ilustro lá que chama Quer que eu desenhe. Ele vai toda segunda-feira, então naturalmente eu tinha sempre alguma coisa para fazer durante o final de semana. Acontece, cara, a gente não, é como a minha mulher pode até falar mais sobre isso, mas eu tendo a reclamar muito da vida. Ai, pô, não sei o que, tô cansado, tarará. Só que tem um camarada meu, o Medo, que ele, toda vez que eu reclamo pra ele sobre isso, que ele é ilustrador também, desenhista, ele fala assim, meu, você tá reclamando do quê? A gente é pago pra desenhar figurinha. Aí eu boto o rabo entre as pernas e fico, não, legal, vamos lá, sabe?
É óbvio que é trabalho e você tem o desgaste, né? E nem sempre é divertido, como o resto das pessoas imaginam, mas ainda assim é uma coisa que eu tenho grande prazer em estar fazendo. Você acompanhar a evolução, por exemplo, nesses 10 anos aí que eu comecei a desenhar e ver o tanto que eu amadureci, que é um gozo particular, assim. Então não vai ser um final de semana, por exemplo, eu faço previdência privada, mas, cara, eu sei que eu nunca vou me aposentar. Não existe essa chance. Eu posso mirar um pouco mais em determinadas áreas que eu gostaria de atuar, mas eu acho que também não trabalhar seria horrível. Para quem é criativo, né? Acho que também não dá. Eventualmente você trabalharia sem ganhar dinheiro, né? Faria seus próprios É, projetos, sei lá. sim. Mas eu não tenho problema não, cara, assim, é óbvio que todo final de semana seria bem ruim, né? Mas se você pegar aí a metade dos finais de semana, dar só uma paradinha e fazer uma coisa. Porque, como eu te disse, tem essas partes do trabalho, né? A finalização, a formalização de um arquivo que eu tenho que enviar, aí ela é bem mais séria, né? Mas a parte do sketch, assim, para mim é tão gostosa que realmente não parece que eu tô trabalhando. Cara, muito legal que até hoje tem essa sensação, assim. Não, pô, o sketch, nossa, ficou. E meu sketch é todo tosco, sabe? Eu faço parte deles e nele fica um bocado de anotação, por exemplo, a cabeça é maior. Aí eu pego tudo isso depois, quando eu for finalizar, eu faço um Frankenstein desse sketch, aliás, desses vários sketches, assim, eu gosto muito de ver. Eu não chego a fazer o sketch perfeito, sabe? Ele não é um sketch que depois eu vou só traçar ele. Pelo menos inicialmente, não. Depois que eu faço esse, que eu digo que é o Frankenstein e tal, com todas essas alterações que eu vejo anotadas, mas eu gosto de ver meu cérebro trabalhando no sentido de eu faço algo que parece que está bem aberto, mas aí com uma anotação do lado, já palavra e desenho, mesmo que o desenho ainda não esteja tão perfeito, já se encontram e nessa hora depois eu vou levar e aí sim ele vai ser o oficial, sabe? Eu gosto de ver isso acontecendo, assim. Tem coisa que eu consigo desenhar que aí já vou direto depois e traço final. Que é bacana também, você se sente mó bem, fica, nossa, caramba. Mas eu gosto de ver esse esmeril vir juntar e pegar uma peça. Tenho o maior prazer, cara. Em sketch realmente é quando eu me sinto mais livre, assim, é uma delícia. Demais, cara. Muito legal. E aí eu queria te perguntar como que é para você lidar com a parte da grana mesmo, assim, com a variável, e que desde o começo da carreira você teve essa decisão de talvez fosse mais estável trabalhar no escritório de arquitetura, mas você virou freela de cara, então como que é até hoje? Essa de todas as coisas que eu poderia falar é a que eu acho que eu sou a pior. Como eu disse, assim, não tenho problema nenhum em me matar, eu posso até reclamar um pouco, mas eu não tenho problema em me matar de trabalhar, sabe? Ficar horas, varar a madrugada, mas caramba, como eu tenho dificuldade de lidar com a grana, cara. O que eu tento fazer, assim, na verdade, tem um mínimo lá que eu tenho que ter, mensal, para isso eu vou criando uma gordura, né? Trabalhando, sei lá, poupança, CDB, essas coisas, mas eu tenho muito que melhorar ainda, sabe? Fazer um curso, não sei. O que já é chato da gente de ser freela, né, é que, por via de regra, tudo que a gente faz, a gente só vai receber 30 dias depois. E, cara, tanta coisa acontece em 30 dias que eu já acho difícil. Eu lido muito mal com o banco, na verdade. Até hoje eu vou falar para não ser o exemplo para outras pessoas, para que as pessoas não sejam eu. Mas eu vou ainda ao banco porque eu não consigo usar a internet banking, eu acho mó difícil as senhas lá do Banco do Brasil, da PJ, do não sei o quê. Aí então eu vou no banco, sabe, que nem um senhor de 80 anos, às vezes fico tirando extrato, aí para checar, levo o extrato para a mesa, fico vendo quem pagou, quem não pagou, porque tem muito disso, aí você vai, manda um e-mail para a galera, fala, ó, não recebi. E esse já é o meu grande estresse de como lidar com dinheiro, já é ver se eu recebi. Porque a parte lá de arrancar o couro, tá, eu faço, mas fico sempre na ingenuidade de que vai estar tudo bem, né? Eu fico anotando lá o que vai entrar, calculo o montante e ok, deu certo. Então, não, putz, vou ter que pegar um tiquinho que estava investido. Mas, cara, eu não sou muito bom. Na verdade, eu quero ver se mais pra frente eu incluiria minha esposa, que ela sim já é milagrosa com dinheiro. Insiro ela aqui na empresa, ou esperar uns aninhos aí e botar minha filha já, que eu sei que ela vai ser craque.
Ah, cara, mas é complicado essa questão de lidar mesmo. E você tem um contador ou uma contadora que te ajuda? Ou Tenho. Tenho uma contadora, ela é ótima, assim. E, na verdade, isso até, o fato de ter uma contadora e eu confiar super nela e tal, me garante ainda esse nível de ignorância que eu tenho mais com esses assuntos, assim. Parece que eu me sinto tão bem amparado por ela, que acaba que, tipo, cara, quando chega imposto de renda, essas coisas, tudo ela que faz para mim. E ela me ajuda bastante, cara. E eu acho que é importante realmente ter, assim, porque tem muito contrato que eu não pegaria não fosse eu ser empresa a empresa, sabe? Porque hoje em dia dá para você ser empresa sem o contador, né? Mas eu até vi agora que com esse governo vão limar várias atividades de lá de dentro. E ainda existe um teto, né? Um teto máximo, um limite de quanto que você pode enviar de nota via a prefeitura agora, né, construindo família, não sei o quê, assim, para mim, gosto muito de estar certinho, junto com tudo, e para isso a Marrom, que é a minha contadora, ela é ótima, reforço, assim. Muitos amigos meus não têm, assim, eu acho bacana não ter, porque é um dinheiro que você não envia no final do mês, né, você não paga ela. Não parece que ela faz muito, né, quando a gente paga todo mês e tal. Mas quando a coisa fica mais apertada assim, é bom ter ela. Tipo, recentemente eu tive que mudar um pouco as minhas atividades lá junto à prefeitura, na verdade, junto ao município, para eu continuar fazendo serviço de animação para determinada produtora, que a Ancine falou que só determinado KNAI, enfim, que são essas atividades que cada empresa pode atuar, deveria ter, e aí, cara, eu ia ter um bug absurdo se isso dependesse de mim, e aí com ela, óbvio que isso é gasto pra caramba, né? Que vem. Acabei de me mudar de endereço. Aí tem que mudar o endereço da empresa. Já é um gasto danado. Aí tive que, por exemplo, mudar esse KNAI junto a. A minha empresa saiu de uma esfera da prefeitura e ela foi. Aliás, ela saiu de uma esfera municipal e foi para uma esfera estadual. Então também já vai uma grana. Mas continua sendo só eu. Aí para esses assuntos tem ela. Tá funcionando bem ainda. entendi, cara. Você comentou um pouco da animação também, eu acho que talvez isso entre um pouco nessa outra pergunta, que é se você tem algum plano específico para a carreira, de curto ou de longo prazo. A animação, assim, é um tesão trabalhar nessa área. Como eu disse lá, é como se o ilustrador fosse o nome da rosa, aquele indivíduo destacado. Ele só não é mais destacado do que o quadrinista, né? O quadrinista, ele realmente é um bicho antissocial por natureza. Nem pode ser social, porque senão vai acabar com o trabalho dele. Mas aí o ilustrador tem toda essa coisa de ficar meio que, eu nunca vejo meu cliente, o que é bom também, sabe? Eu gosto de encontrar cliente? Tá, legal, mas também é muito bom você poder fazer tudo lá. Por exemplo, eu estou em São Paulo, que ainda me permite, sei lá, ir numa reunião e tal. Mas não sei, quem sabe se daqui a uns 10 anos eu quero estar com a minha filha num lugar mais calmo e aí poder trabalhar de longe, eu acho isso incrível. Agora, a animação também é possível você estar remoto, que é trabalhar de casa, né, e tal, como eu já trabalhei em diversas oportunidades. Mas é muito gostoso também você pegar e, por exemplo, agora eu já trabalhei com animação de conteúdo, né, que é o que diz, seriam as séries animadas, né? Aqui em São Paulo já trabalhei com a Split, com a Glass, com o pessoal da Birdo, né, que para mim é o melhor estúdio de animação do Brasil. Fiz o Oswaldo, fiz a direção de arte lá deles, dos cenários. Porque é isso, como eu vim de arquitetura, para não dizer que eu abandonei completamente a área, eu me dedico muito e tenho muito interesse e respeito à área do cenário dentro da animação. Então essa seria a minha arquitetura ainda, e é onde eu me especializei mais, assim. Faço ainda character design, um ou outro storyboard, sabe, uma coisinha assim, mas eu diria que minha grande área, assim, de especificação é de cenário. E aí lá pro Oswaldo eu fiz essa parte de direção de arte e cenário. Pô, para mim, primeira experiência como direção, assim, foi demais. E apesar que essa ainda foi uma coisa remota, né? Eu fiz de casa lá junto com o pessoal da BID, mas de casa, encontrava e tal. Aí o que recentemente tem acontecido mais, eu tenho trabalhado com empresas que fazem animação, mas para a publicidade. E aí isso é legal, porque acontece mais uma experiência drops do que de total imersão, do tipo de ficar indo, sei lá, 6 meses para o mesmo lugar, tarará, tarará. Você acaba tendo um drops, e aí é muito bom, especialmente para quem é o nome da rosa, para quem é esse cara que ficava lá na torre separado, você vai e fica 2 meses, sabe, um mês, para fechar um filme publicitário,
animação full, sabe, quadro a quadro, com diversos profissionais que você já admirava. Então isso é bacana ainda da animação, é que não só você consegue contemplar a criação de conteúdo, né, que são essas séries que o Brasil agora realmente está no melhor momento dele, né, tantas séries nacionais aí, pô, num espaço de 10 anos você vê a qualidade ainda que o negócio está conseguindo receber essa mão de obra que é estranhamente não preparada, né? Você mal tem cursos para o mercado de animação. Eu sei que tem no Senac, tá? Uma outra universidade particular. O brasileiro, ele é muito... Ele rala nesse sentido. Ele vai lá e aprende a animar sozinho, aprende a fazer rig, não sei o quê. E aí você ainda consegue absorver essa galera. E também tem ainda o que eu tinha alguma dificuldade ainda com. Eu nunca trabalhei muito com a publicidade em si, porque eu achava, por exemplo, tem uma propaganda do Citroën, que não sei se tu lembra, mas tem um indiano lá com um elefante, aí tem um carro que está todo amassado. Aí ele vem com o elefante, faz o elefante sentar na pontinha lá, e tananã, ele vai arrumando o carro até ficar um Citroën fodão, aí todo mundo, uau, que incrível. Eu achava a publicidade tipo o contrário disso. Você parece que chegava com um Citroën legal, todo mundo dava uma ideia massa e tal, e no final saía aquela coisa que você, cara, não tenho nem orgulho disso aqui. Uhum. Mas isso muito para o 2D, chapado para ilustração. Eu tinha essa impressão, assim. E aí, quando agora eu tô fazendo os filmes que eu participo, em especial com uma produtora que eu amo, a galera, que é Dirty Work aqui, que é bem direcionado para publicidade, nossa, cara, é um tesão. O pessoal, parece que as ideias se infiltram bem melhor quando é a coisa in motion, sabe? Quando é a coisa em movimento. Parece que fica mais fácil de sugerir as boas ideias e elas ficarem, assim. E aí essa maravilha que é você ver uma cadeia de produção e entender o seu lugar, humildemente o seu lugar dentro de um processo complexo que é a animação. Então isso cara, é bem bom, especialmente para quem é ilustrador, que está acostumado tipo, sei lá, no máximo o cara pergunta que nem eu, assim, minha mulher é basicamente meu voto de Minerva, ela vem aqui e fica assim ou assim? Aí ela assim, tá, legal. Eu não tenho muito, aí depois vai para o cliente aprova, não aprova, enfim, vai para frente. Na animação é tão bom você ver, sabe, desde os primeiros, o roteiro chegar, a leitura disso, aí vai para um board, aí tem a galera do concept que já está fazendo alguma coisa, depois vai para o pessoal do layoutar, depois tem a galera da finalização, que vai cenário e finalização, o pessoal que está animando, finalizando também, o animatic, quando você vê o animatic com áudio, cara, é lindo de ver, assim, é bem bonito mesmo. Acho que foi o Guazelli mesmo que uma vez falou que animar é erguer pirâmides. E de fato você vê um esforço conjunto, assim, para no final, cara, é bem bonito de ver. É uma delícia. Daí, e sobre mirar, né, cara, eu confesso que eu não tenho tanto, assim, claro na minha mente o que eu vou querer fazer da minha vida. Eu tenho, por exemplo, eu sei que para mim, como eu sou um cara meio romântico a respeito de arte, sabe? Por exemplo, não gosto de arte contemporânea, não dá, já tentei, minha esposa ama, sabe? Não desce para mim. Eu sou de Brasília, sou modernista, sabe? Gosto da beleza, e se ela for funcional, melhor ainda. Mas às vezes só a beleza já sabe? Compro coisa no supermercado às vezes pela embalagem, aquele tipo de coisa. Então, para mim, a última fronteira seria a pintura, que é algo que eu de vez em quando flerto, faço uma coisinha ou outra, já pintei algumas telas, tal. Muro é uma coisa que eu tenho mais uma facilidade de pintar do que tela. Parece que o muro eu vejo mais como ilustração, e quando eu vou para a tela já, caramba, dá todo aquele frio na barriga. Então eu miraria isso mais para frente de ser sei lá, se eu pudesse, né? Gostaria de ser um pintor, trabalhar com umas esculturas e ver o que vai daí. São as referências que eu tenho de os verdadeiros artistas e tal. Então, é ali que eu miro mais ou menos o meu futuro. Eu acho que agora, sendo pai também, já dá aquela vontade de fazer uns livros, sabe? Nosso, assim, que eu possa, sei lá, criar para minha filha e tal. Então, eu acho que nessa coisa até do prospectar trabalho, eu tinha mencionado que algumas vezes eu mandava o portfólio para, sei lá, para essas editoras de livro ilustrado e não recebia resposta, né? Então eu vou mudar um pouco a chave, eu vou fazer o livro
boneco do livro sozinho, né? Isso eu já estava pensando em fazer há muito tempo. E agora com a vinda da Martina, da minha filha, vai ser natural realmente que isso aconteça. Vou fazer de fato o livro, enfim, apresentar nas editoras, eu vou chegar com o livro. Aí essa parte bacana de apresentar o boneco é que é o seguinte, eu acho que já fica bem mais viável da pessoa, da editora que receber, ver aquilo e falar me interessa ou não me interessa, do que chegar uma ideia de um livro de um autor e aí escolherem entre o hall de artistas que ele tem, ilustradores, e falar o Bernardo vai ser mais adequado para esse projeto, que já não está dando certo também, já não estão me chamando. E aí a parte legal de ter essa maior aceitação ao ver um projeto já quase, enfim, pronto, e também receber como autor e ilustrador, porque sendo ilustrador você tem lá os seus, acho que é de 5 a 8% da venda do preço de capa, e o autor até ganha até um pouco mais, eu acho que é de 8 a 10, assim, 10%, enfim. E aí eu acho que para mim vai ser bem melhor, porque eu já vou conquistar essas duas fatias aí, de tanto ilustrador quanto autor. Mas eu tenho algo como ilustrador que parece que é meu grande viés, assim, meu mote, minha sina, assim, ao ter se tornado ilustrador, é pagar tributo e homenagem a várias coisas que eu amo. Então, eu acho que vão continuar acontecendo alguns projetos que eu já tenho, por exemplo. Fiz um livro que era em homenagem aos DJs jamaicanos, que é a galera que canta dancehall. Caraca, que demais. Não, uma delícia, cara. E assim, uma coisa meio de catálogo, sabe? Vou começar um novo agora que é de samba. Aí eu tenho que ver como é que eu vou diferenciar ele desse outro livro que é do dancehall, porque do dancehall era quase você virava uma página, era o rosto de um cantor. Isso tudo dentro de uma letra de música que basicamente 90% da letra era o nome dessa galera que cantava dancehall. Aí eu tô vendo agora como que eu vou preparar esse projeto do samba para ele também não ser exatamente a mesma coisa de ficar, vira uma página uma pessoa de samba, vira outra página outra pessoa de samba, para não ficar assim tão igual, deixar um pouco mais dinâmico. Ano passado também eu fiz uma que era minha interpretação de obras que eu gosto de dentro do MASP. Aí fiz tudo com nanquim e tal. Então parece que eu sempre vou ter alguém para homenagear. E isso eu sinto que vai acontecer porque já é algo que está que tá acontecendo. O meu trabalho autoral basicamente permeia em cima disso. Além disso, a parte da pintura, que em algum momento acho que eu devo também ficar um pouco mais sério. Acho que a pintura vai cair bem quando eu tiver mais experiente, um pouco mais calmo. Ainda fico muito aflito diante da tela. Uhum. Mas é natural sem pressa também, porque eu tô cheio de coisa para fazer, então não tem problema. Ela que espere. Cara, e tem alguma história específica que você passou na carreira, assim, que foi marcante pra você? Tiveram várias. É muito difícil, porque nessa vida, que nem eu falei, você tem um trabalho que eu estou entregando hoje, tem um que eu estou recebendo, tem dois que acabaram de ir para a gráfica, um que está voltando para refazer alguma coisinha. Então, assim, basicamente você tem zero tempo para comemorar as pequenas e grandes vitórias, né? Uhum. Mas eu tenho uma, assim, que lá em casa, por exemplo, como eu disse, sou de Brasília e tal, mas eu cresci com meus pais assinando a Folha, né? A Folha de São Paulo. E aí eu lembro uma vez que eu tive a primeira capa na Folha, cara, foi assim, eu até enquadrei, assim, o papel jornal já tá amarelo e tal, Demais. mas foi uma capa, e capa grande, assim, ilustrada, sabe? Foi de um caderno comida, assim, que poderia não ser muita coisa, mas para mim foi, tipo, muito, muito importante. Até pra, assim, como eu tá no mesmo nível com meus pais, assim, sabe? Dividir com eles isso. E eu lembro que um outro que eu também, assim, gostei muito foi a capa da Piauí, que eu diria que é o espaço mais nobre para o ilustrador, editorial, né? Hoje em dia e tal, aqui no Brasil. Ali foi bem... Deu uma comemorada. Meus momentos são esses, assim, não... Isso é mais uma coisinha que eu fiz que fiquei bem feliz, assim. Acho que essas duas me marcaram bastante. Teve assim, por exemplo, ilustrar na gringa, sabe? Ser chamado por um cara da gringa para ilustrar lá, acho bem massa. Alguns murais, assim, eu fiz um mural para minha sobrinha, fiz agora para minha filha aqui em casa. Então, mural é bem legal porque também é uma coisa que me aproxima um pouco com a arquitetura, sabe? Até mais do que com a parte de cenário de animação que eu falei, porque de fato aí já é o espaço que uma pessoa ocupa e sente, enfim, como isso influencia o espaço, né? Então, eu tenho mó tesão em fazer mural. Cara, bem legal como a arquitetura continua vindo, assim, né? Em pequenos pontos, mas continua permeando os seus trabalhos. Cara, total. Eu não poderia ter escolhido
nem foi tão natural para mim, porque meu pai sendo arquiteto da UNB lá de Brasília, minha mãe também, minha irmã também. Cada um meio que foi para uma área. Meu pai continuou sendo o arquiteto da família. A minha mãe, o trabalho dela é focado mais em transportes e urbanismo, mais em transportes. E a minha irmã, ela é fotógrafa de arquitetura, ela é freelancer também, lá em Brasília. E não foi tão natural assim, mas parece que depois que você sai da arquitetura, que hoje eu tô tão feliz de não fazer parte, sabe, assim, do mercado de trabalho, mas, cara, a base que me deu... Tem um cara que eu gosto muito de ler, que é o Paul Rand. Ele é um designer, né? Já morreu e tal. E ele fala que design é um sistema de relações. Essa frase, para mim, tipo, definidora, assim. Sempre quando eu estou produzindo algo, eu tento estabelecer a relação entre uma e outra, porque aí você consegue compor a coisa de forma melhor. E eu acho que a arquitetura me deu muito essa base de sistema de relação. Na parte da Gestalt mesmo, de composição e tal. E até a parte técnica, você vê muita beleza nisso, assim, na coisa que era, por exemplo, que eu mais odiava, que era a planta de hidráulica. Você olhar hoje em dia, assim, eu acho tão lindo, sabe? Você vê. Eu gosto bastante, consigo ver um diferencial das pessoas, não, porque tem muito ilustrador arquiteto, né? Então, assim, eu consigo ver um diferencial dessa galera que vem da arquitetura para a galera que veio de outras áreas, ou seja, do design, às vezes o cara até da artes plásticas, ou da biologia, que também tem alguns que são ilustradores hoje. E gosto pra caramba, cara. Fiquei bem feliz, assim. E o que é bom também é ter amigos arquitetos, assim, é a melhor coisa. Que aí você faz uma viagem, você tem todo o background ali da cidade, a galera já passa todo... Melhor coisa. Ótimos amigos. Muito bom, cara. Bernardo, para finalizar então, eu queria te perguntar se você pudesse voltar no passado para conversar com você mesmo, se você daria uma ou algumas dicas sobre essa vida de freela, de autônomo. Eu acho que eu focaria no meu maior déficit, que é essa parte de lidar com dinheiro, talvez. Acho que eu me programaria melhor, me forçaria a me programar melhor. Fora isso, eu tô contente, na verdade, com as coisas, com as decisões que eu fiz, assim. Eu pesquiso muito, eu acho que pesquisar, para mim, é a sanidade, a alegria da internet, na verdade, são essas facilidades que você tem de encontrar um nome no ficheiro do Wikipedia e depois você, não, mas quem é esse cara? E depois vai para lá. Isso eu acho que adiciona muito à minha biblioteca gráfica e me mantém interessado no mundo também, sabe? Porque eu nunca vou querer ser aquele artista que... Tudo bem, eu posso até ter um rosto assim, identificável no meu desenho, né? Uma coisa assim, mas Deus me livre de estar fazendo a mesma coisa há 2 anos ou 3 anos seguidos, assim, eu quero sempre estar mudando. Então nessa parte eu tô feliz, cara. Talvez acho que lutar por contratos maiores ainda, não sei. Tô com dificuldade, acho que eu ficaria um tempo comigo do passado. Conversando ainda. Cara, muito legal, Bernardo. Queria te agradecer de novo pelo papo, por todas as dicas e a sua perspectiva sobre o trampo. Valeu, Lucas. Eu que agradeço aí. Espero não ter sido muito prolixo e tagarelado muito. Imagina, cara. Foi ótimo. Valeu. Valeu, Bernardo. Um abraço, cara. Valeu, Lucas.